Palestra de Joel Goldsmith, Deus é o Ser, parte 1, tape 361A, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Como a lei kármica está relacionada com a mente da criação, descrita no segundo capítulo de Gênesis? A mente da criação, que nos foi dada no segundo capítulo de Gênesis, é um produto da mente universal. Não tem, de forma alguma, qualquer relacionamento com a criação espiritual que nos foi dada no primeiro capítulo de Gênesis. No primeiro capítulo de Gênesis, você tem Deus, a infinita consciência divina, expressando a si mesma de dentro de si mesma, se expandindo como forma a partir da substância de seu próprio ser. E, portanto, você pode ter a colheita antes da semente. Pode ter luz antes que haja o sol, porque não existem processos físicos ou mentais. Existe somente a consciência se expandindo. E a consciência pode muito bem se expandir simplesmente como uma semente ou como uma árvore crescida completamente, ou pode se expandir como uma árvore crescida completamente antes da semente, porque é a consciência se expandindo. Agora, quando chegamos à criação do segundo capítulo de Gênesis, não temos Deus formando a si mesmo ou expressando a si mesmo. O que temos é a mente. E a mente segue processos. E aqui você tem o bem e o mal, porque qualquer coisa que seja formada pela mente é formada do bem e do mal. Da mesma forma que você pode ter bons pensamentos e maus pensamentos, pode ter pensamentos generosos e pode ter pensamentos mesquinhos, pode ter pensamentos morais ou pensamentos sensuais. E a razão é que a mente tem a capacidade para ambos, o bem e o mal. E não faz diferença se uma pessoa pode passar 90% de sua vida pensando e fazendo bem, ela sempre tem a potencialidade de mudar e fazer o mal. Por outro lado, não existe de forma alguma recordes de pessoa alguma que tenha sido capaz de viver uma vida totalmente boa, completamente livre de qualquer aspecto do erro ou do mal. E a razão é que a mente humana é a fundação da vida humana. A mente humana é ela mesma feita da crença em dois poderes. Portanto, a lei kármica tem a ver completamente com o homem e o universo das criações da mente, a criação mental que está projetando as imagens do nosso estado mental. Vocês sabem que na cena humana, bem, temos um ditado, por exemplo, você pode tirar um homem do interior, mas não pode tirar o interior do homem. Você pode tirar um homem do gueto, mas não pode tirar o gueto do homem. Em outras palavras, no plano humano, um indivíduo está sempre demonstrando o seu estado individual de consciência. Se ele é completamente honesto, esse é o estado de consciência em particular
que está demonstrando. Se não, esse é o seu estado em particular. Se é saudável, esse é o estado de sua consciência. Se não é saudável, esse é o estado de sua consciência. Quando um indivíduo transcende o reino da mente, ele não está mais demonstrando seu estado de consciência. Está, então, demonstrando a glória de Deus. Em outras palavras, os céus declaram a glória de Deus. Por quê? Porque os céus não foram feitos pelo homem e o homem não pode controlar os céus. A terra proclama a obra de suas mãos. Por quê? Porque o homem não pode fazer coisa alguma à terra. A terra está proclamando a glória de Deus. E assim é que, na proporção, e lembrem dessa declaração, na proporção em que um indivíduo se eleva acima do reino da mente, nessa proporção, ele não mais demonstra o seu próprio estado de consciência, mas a consciência de Deus. Em outras palavras, pureza, harmonia, plenitude, completude, perfeição. Agora, desde que nascemos somente por causa desse reino da mente, desde antes da concepção, temos sido controlados pela mente. Então, mesmo com todos os nossos estudos e progressos espirituais, ainda assim nós reagimos à mente carnal em alguma medida. E, em uma certa medida, dentro de pouco tempo após havermos iniciado nosso estudo espiritual, começamos a manifestar a glória de Deus de alguma forma. Mais saúde, mais harmonia, mais abundância, mais gentileza, ou menos criticismo, ou menos julgamento, menos condenação, menos medo, menos dúvida, menos pecado. E no grau em que nossa mortalidade e nossas qualidades mortais diminuem, estamos agora começando a manifestar de alguma forma a glória de Deus. Quanto mais longe vamos, ou quanto mais nos elevamos, menos manifestamos as qualidades da mente e mais as qualidades do espírito. E assim, quando uma pessoa alcança o lugar onde não tem mais temperamento, não tem mais impaciência, não tem mais dúvida, ela está realmente começando a manifestar a vida de Deus, que é a glória de Deus manifesta individualmente. No grau em que um indivíduo perde o medo, bem, primeiro, o ódio e a condenação do pecado, e então o medo do pecado. E à medida em que perde também o medo da morte, nesse grau está manifestando mais da vida eterna, porque onde não existe medo da morte, existe vida, a expressão viva da imortalidade. Então, assim é que somos realmente seres duais, no sentido de que a todo tempo estamos manifestando alguma medida de mortalidade da crença universal no bem e no mal. E isso diminui. Você pode ver como diminui se olhar para trás e pensar no tempo
em que era completamente humano, estava completamente dentro da cena humana. E lembrar como era muito mais sujeito ao tempo, como pegava mais gripe, influenza do que agora. Ou como tem que se preocupar menos com aspirinas ou medicamentos. E quando para pensar sobre isso, você compreende. É porque não estou mais sendo tão manobrado pelas crenças universais. Estou mais liberto dessas condições das crenças mortais. Portanto, devo estar demonstrando mais da harmonia divina. E assim vai descobrir que se mantém ascendendo e ascendendo e ascendendo, até descobrir que nem mesmo está sendo tão afetado pelo calendário. Não está mostrando os sinais da idade que a raça humana normalmente mostraria aos 50 ou 60, 70 ou 80 anos, de acordo com o caso. E quanto menos estiver respondendo ao calendário, mais da glória de Deus você está demonstrando. Quanto mais você é vitimizado pelo calendário, existe uma grande evidência de que ainda está sendo controlado pela crença da mente carnal em dois poderes. Dessa mesma forma, à medida em que se eleva, você descobre que seus rendimentos não são afetados pelo fato de estar numa estação boa ou má, ou se é um bom ano para a economia ou mau, que de alguma forma miraculosa seu estado econômico continua o mesmo ou melhora, independentemente das condições que o mundo está atravessando. Ou se encontrar em posições de perigo, como as que falamos sobre nos tempos de guerra, você vai descobrir a si mesmo mais imune ao perigo do que o resto do mundo. E a razão é que existe menos da mente carnal operando em sua experiência e você está demonstrando um grau maior da glória de Deus. E, naturalmente, com a glória de Deus, você sabe que não existe tal coisa como perigo, independentemente de onde quer que você esteja. Assim, irá testemunhar que ou está sujeito à mente universal e suas crenças e suas atividades, ou está respondendo mais e mais ao impulso espiritual e menos à mente carnal. Agora, naturalmente, surge uma pergunta sobre como vamos nos libertar da atividade daquilo que chamamos a mente universal. E na realidade, essa é a essência do princípio mais importante do caminho infinito. Você vê, o lado místico da mensagem do caminho infinito não tem qualquer traço de novidade ou originalidade. É um segredo da vida que tem sido conhecido através de todos os tempos. O nome e a natureza de Deus sempre foram conhecidos, apenas foram mantidos em segredo, não foram repassados para as massas. E a razão é que é difícil para a mente humana se elevar alto o suficiente para ser capaz de recebê-lo, sem que a pessoa se torne egoísta, vaidosa e comece a levantar os braços e dizer: eu sou, eu sou, eu sou.
Porém, o segredo do eu sou sempre foi conhecido, porque foi revelado há milhares de anos antes de Cristo. Moisés, naturalmente, é um dos nossos grandes exemplos. Não apenas por conhecer esse segredo, mas por fazer a demonstração do que ele pode fazer. E Jesus, naturalmente, é nosso grande exemplo nessa direção, porque com a sua compreensão do nome e da natureza de Deus e a sua unidade com Ele, toda a sua demonstração da vida religiosa foi demonstrada. E assim é que o misticismo do caminho infinito é simplesmente um outro desdobramento ou revelação, como tem acontecido em quase todos os séculos na história. À medida em que lemos a literatura religiosa do mundo, em quase todos os séculos, podemos encontrar uma pessoa ou mais que receberam a mesma revelação mística. E também aprendemos que em cada caso, aquele que recebeu a revelação foi capaz de partilhar isso com algum grupo de discípulos ou estudantes. A dificuldade sempre surge porque, quando essa revelação chega à segunda ou terceira geração, ela desaparece. E sempre pela mesma razão, porque foi organizada. Agora, essa parte que tem a ver com o nosso trabalho de cura não é prontamente descoberta e não é prontamente encontrada e nem prontamente compreendida. Mas a base de nosso trabalho, no que se refere ao trabalho de cura e à libertação de nós mesmos das condições da mente carnal, reside nisso. Foi revelado que sofremos as discórdias do sentido material em virtude de um hipnotismo ou um falso testemunho, um desvio da verdade. Em outras palavras, existe uma crença universal no bem e no mal, num bem e no mal que não existem. Existe uma crença universal num bem e no mal que não existem, que não é nada, é apenas uma crença que constitui o que chamamos de mente carnal ou mente mortal. Através dessa atividade da crença em dois poderes operando universalmente, nós ficamos debaixo de sua influência no próprio momento da concepção. Então, por causa desse, vamos usar a palavra hipnotismo, ou testemunho falso, do momento da concepção, estamos já debaixo da lei do bem e do mal. E podemos atravessar esses 9 meses harmoniosamente até o parto perfeito, ou qualquer coisa pode acontecer nesse intervalo para fazê-lo naufragar. E não somos responsáveis, e nossos pais não são responsáveis. Isso acontece apenas por causa de uma operação na consciência humana, de um hipnotismo, um falso testemunho, devido a essa crença universal em dois poderes. Agora, quando chega o outono e você tem sua primeira chuva fria e começa a espirrar, vai descobrir que provavelmente 3 ou 4 entre 10 pessoas estão fazendo a mesma coisa. E, portanto, não é o seu pensamento errôneo que o está fazendo espirrar. É por causa desse hipnotismo universal ou falso testemunho, dessa crença em dois poderes.
Agora, se você mesmo reconhecer isso, e quando o outono começar, você já compreender, não preciso estar sujeito ao hipnotismo do mundo. Posso quebrá-lo por compreender que esse hipnotismo, ou esse falso testemunho universal, não é Deus, não é de Deus, não é ordenado espiritualmente, não tem lei espiritual, portanto, não é poder. Agora, quanto mais vive na compreensão de que não está sujeito às crenças do mundo, ao falso testemunho universal, ou ao hipnotismo universal, ou à crença em 2 poderes, mais liberta a si mesmo dessa influência e vive debaixo da graça, em lugar de debaixo da lei. Da mesma forma, se você é um curador, existe apenas uma forma na qual pode libertar seus pacientes. E essa é estar muito certo de não dar falso testemunho sobre eles, por lhes dizer que foi o pensamento errôneo deles que fez isso, ou o pensamento errôneo dos pais deles, ou de seu vizinho que pertence à igreja errada. Você, como curador, deve compreender que essa aparência maléfica é o produto de um testemunho mortal, de um sentido mesmérico devido a essa crença em 2 poderes, e que nada disso tem poder, porque não foi ordenado por Deus. Deus deve ser compreendido como onipotência. Se compreender Deus como onipotência, todo poder, então irá compreender que hipnotismo, ou mesmerismo, ou a mente universal, ou a crença universal em 2 poderes, nada disso é poder. E no grau de sua compreensão disso, você liberta a si mesmo e a seus pacientes. Não é difícil tomar um grupo de pessoas que estejam desejosas de ter uma vida espiritual ou de conhecer a Deus. Dentro de 1 ou 2 anos, não é difícil libertá-las da sujeição à maioria das reclamações do mundo. E então cabe a elas manter essa harmonia pelo conhecimento da verdade. Você deve conhecer a verdade. Agora, a verdade, como nos tem sido apresentada no Caminho Infinito, é que todo mal, independentemente de seu nome ou natureza, é o produto de um hipnotismo universal ou falso testemunho baseado na crença em 2 poderes. Aquilo justamente que expulsou Adão e Eva do Éden, a crença no bem e no mal. Agora, isso não é sua crença e não é minha crença. É uma crença universal. Porém, ficamos debaixo dela em virtude de nossa ignorância disso. Da mesma forma que, há uns poucos anos atrás, através dessa propaganda usando a percepção subliminar, os patrocinadores foram capazes de fazer com que 57% a 75% das pessoas saíssem para comprar seus produtos sem que soubessem que estavam sob hipnose, que estavam sob uma sugestão mental. E ainda assim, aqueles que foram sugestionados mentalmente foram impulsionados a sair e comprar Coca-Cola, pipoca e, em outros casos, outras coisas foram feitas. Em um experimento que foi feito na televisão, enquanto o público estava assistindo à sua programação normal de televisão,
De repente, as pessoas pularam da cadeira e foram atender ao telefone. E descobriram que não havia ninguém ali e tiveram que desligar. Por quê? Porque através da mídia da televisão foram induzidos mentalmente a acreditar que ouviram o telefone tocar e correram para atendê-lo. Agora, isso é exatamente o que acontece quando caímos e ficamos debaixo da crença universal em gripe, influenza, derrame, câncer, desemprego, pobreza, disposições desagradáveis e todo o resto dessas facetas humanas. Não é nossa falta. Estamos sendo sugestionados, estamos sendo hipnotizados por um mesmerismo universal. Nenhum indivíduo está fazendo isso. Nenhum grupo de indivíduos está fazendo isso. É um sentido universal que Paulo reconheceu quando disse: eu não peco, mas existe um sentido de pecado em mim. Em outras palavras, ele está respondendo a essa crença universal. E assim é. Um dos primeiros ensinamentos que me foi dado e que deu início a esse trabalho foi que o campo metafísico estava errado ao atribuir o erro ao pensamento errôneo ou ao pensamento errôneo de indivíduos. E estejam certos de que trabalhei por muitos e muitos anos com esse princípio, até descobrir, através das curas, que eles estavam errados e que eu estava certo. E estamos provando isso agora em nossa experiência no mundo, porque estamos libertando aqueles que vêm a nós. Em alguma medida, nós os estamos libertando do hipnotismo universal. E, portanto, dentro de 1 ou 2 anos, encontramos nossos estudantes com muito menos problemas do que tinham quando vieram a nós, e com uma melhor habilidade de lidar com os mesmos que jamais conheceram antes. Porque agora ninguém tem que se sentar e pensar: que pensamento errôneo estou tendo? Ou que pecado estou cometendo? Que pensamento existe em mim? Não precisa perder tempo com isso. Ninguém tem que passar por todo o processo da psicologia e psiquiatria apenas para descobrir que não funciona. Nossos estudantes podem começar a compreender a qualquer momento que qualquer discórdia que esteja tocando-os é um falso testemunho universal, um hipnotismo universal, todos tendo sua origem na aceitação por Adão e Eva de 2 poderes, o poder do bem e o poder do mal. Agora, ao reconhecer isso, deve então dar o próximo passo e compreender que aquilo que não vem de Deus não é poder. Portanto, a atividade da mente humana ou da mente carnal não é poder. A atividade dessa crença universal não é poder. E vai descobrir que isso não pode chegar ao seu lugar de habitação. Agora, não pode chegar em proporção à profundidade de sua realização disso. De que isso é apenas uma atividade da mente carnal. E essa é a razão por que destaco essas 3 palavras: onipresença, para que saiba que onde você está, Deus está. Não precisa sair procurando por Deus. O lugar onde você está é Terra Santa justamente agora.
E Deus está mais perto de você do que sua própria respiração, mais perto do que mãos e pés. Então não perca tempo tentando encontrar Deus lá fora. Deus já está onipresente. O bem já está onipresente. Agora, da mesma forma, Deus é onipotência, significando todo poder. E se habitar nisso, estará declarando que pecado ou aquilo que o causa, doença ou aquilo que a causa, não podem ser poder. Só podem agir como poder através de sua aceitação. Porém, em si mesma, não existe poder na sugestão universal de um ser separado de Deus, ou uma presença ou um poder separados de Deus. A única presença é a onipresença. Mesmo que você esteja vendo um fantasma, mesmo que esteja vendo pecado, doença ou morte, a única presença é a onipresença. E mesmo que acredite que está vendo um poder do pecado ou um poder da doença, onipotência é todo o poder que existe, e esse é Espírito. Deus é o único poder, independentemente dessas aparências. E Deus é onisciência, toda sabedoria. E, portanto, você não tem que saber coisa alguma sobre a atividade da mente ou do corpo. Tudo o que tem a fazer é descansar na onisciência de Deus. Sua sabedoria é infinita. E, à medida em que habita em sua onisciência, onipotência, onipresença, então é capaz de dizer: ó sim, não existe outra presença, não existe outro poder. E isso, a que chamamos a crença em dois poderes, a mente carnal, não é poder e não pode operar em ou através do homem, se ele não a aceitar. E isso nos leva de volta a 1932, quando me foi dada a revelação de que todo mal é impessoal. E isso significa que não tem pessoa em quem, sobre quem ou através de quem operar. Portanto, quando eu estou fazendo um trabalho ou um tratamento e tenho que fazê-lo menos conscientemente agora do que no início, mas quando faço, o mesmo toma essa forma. Todo mal é impessoal, quer seja uma reclamação do tempo, uma reclamação do clima, uma reclamação do reino psíquico, do reino mental, independentemente do nome ou natureza do mal, ele é impessoal. Ele não surge de você, ou dele ou dela. Todo mal é impessoal e isso o torna sem pessoa em quem, sobre quem ou através de quem operar. E um com Deus é maioria. E onde dois ou mais estão reunidos, ali eu, a divina harmonia, estou. Muito obrigado.